Eu vou trazer aqui para você uma entrevista de um advogado inclusive muito conhecido, que ele cedeu para a TV Fórum, para o Rovai e seus companheiros da TV Fórum. E essa entrevista, essa declaração que ele disse ali é muito preocupante. Vou trazer essa informação porque até então o que estava sendo divulgado a respeito do Carlos Bolsonaro, as informações mais recentes, davam conta dessa dúvida colocada sobre o filho dele. Ele declarou um filho com uma mulher, que é essa mulher que eu coloquei aqui na capa, e até então o boato que estava acontecendo é que o filho, na verdade, não era do Carlos Bolsonaro, era do próprio Jair Bolsonaro. Tem várias fotos dessa mulher com Jair Bolsonaro. O que eu costumo fazer aqui no canal? Em primeiro lugar, preservar. Você percebe que eu não falo o nome dela? Em segundo lugar, essas questões são questões de cunho pessoal. Então, mesmo que sejam de interesse público, porque afinal de contas é um ex-presidente, é um atual vereador, é uma família, né? Uma família muito conhecida de políticos no país, ainda estamos falando, por exemplo, de uma criança que nasce alheia a tudo isso. A criança, de fato, ela é inocente. A criança não é culpada por ter o pai que tem, por ter a mãe que tem, e a gente tem que preservar, é um direito constitucional preservar a criança, e muitas vezes as pessoas praticamente se esquecem que tem uma criança nessa história. Não é o que a gente faz aqui no canal. Só que agora, a informação que chega não tem nada a ver com essas fofocas da Sônia Abrão. É algo muito mais sério, e você vai ver hoje essa declaração que tem mexido com as redes sociais. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quero pedir para você dar o like no vídeo, para você não se esquecer de dar o like no final, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva no canal. E eu tenho uma divulgação aqui para te falar. Hoje é o último dia para você mandar os seus manuscritos, os seus originais, e eu vou trazer esse recado para você entender. Olha só, você conhece a editora Cotter? A editora Cotter, na minha opinião, é a melhor editora de médio porte do Brasil. E agora a Cotter está fazendo uma promoção muito legal, que é o Prêmio Cotter de Literatura. Então você que tem poesias, você que tem contos, crônicas, romances, eu vou sugerir para você: envie os seus originais para a Cotter, desde que não foram publicados, lógico. Para você participar dessa premiação, tem que ser conteúdo inédito. E o que vai acontecer? Você vai concorrer a 9.000 em prêmios, você vai ter a publicação do seu livro, você vai ter entrevistas, tem o lançamento do seu livro na Bienal de São Paulo, tem até o dia 5 de abril para você enviar para eles os seus originais. É nesse endereço de e-mail, originais@cotter.com.br. Eu conheço a Cotter, confio muito no trabalho deles, inclusive esse último livro aqui, que eu fiz a edição dele, fiz a edição executiva dele, foi pela Cotter, participo desse livro também. Então o convite é para que você mande os seus originais para a Cotter e desejo boa sorte para você. Tá aí, hoje é o último dia, hein? Aproveite. Eu tenho uma questão importante aqui para falar para você antes da gente trazer esse vídeo dessa entrevista desse advogado. Nós estamos passando por uma situação no país todo que é o aumento do extremismo, das mensagens de ódio, desses discursos absurdos. O canal tem um objetivo, né? A gente sempre fala isso, né? O nosso objetivo principal é o combate ao discurso de ódio, o combate à desinformação. E a gente tem vídeos todos os dias aqui no canal justamente na busca de consolidar a nossa democracia. Todos os dias a gente tem vídeos informativos, educacionais, e o que você vai ver agora é um extrato do que está acontecendo no nosso país, especialmente nesse ano que é um ano de eleição. Esse sujeito aqui é um sujeito que é um candidato a vereador, ele não diz isso, mas é só esperar um pouco que você vai entender. Ele vai ser candidato a vereador na cidade de Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, muitos jovens estão se espelhando no pior exemplo da política brasileira, que é o Nicolas Chupetinha. Nada do que foi produzido na política até hoje chega a ser tão horrível do que o Nicolas Chupetinha.
tem muitos que são iguais ou parecidos. Mas o Chupetinha, ele conseguiu amealhar um sucesso em cima disso, então ele passa a ser uma referência. Muitas pessoas olham para o Chupetinha, vê que é o deputado federal mais votado do país e fala, bom, eu também quero ser igual. Se eu não for igual, for metade, tiver metade do que ele teve, eu já estou eleito. Então as pessoas começaram a entender que você disseminar discursos de ódio é algo que vai fazer com que você tenha voto. E ditador que só quer vacinar braço de criancinha? Olha o espelho. E ditador que só quer vacinar braço de criancinha? Tem também? Olha o seu espelho. O senhor é vereador em Belo Horizonte. Vereador do PT. Se a vacina for só pra teste, se a vacina for só de teste, se for só teste, não é válido. O único país que obriga crianças a tomar vacina é o Brasil. É o Brasil. Tem aqui, ó. Tem pessoas aqui, ó, estão obrigando as crianças a tomar vacina. Teste criança não. Teste criança não. Teste criança não. Teste nas crianças não. Criança não vai ser rato de teste aqui no Brasil. Em Minas Gerais, criança não vai ser rato de laboratório. Tamo junto. Você é assassino de criança lá no prato. Nós somos pró-vacina, mas somos pró-liberdade também. A liberdade de escolha dos pais. O Estado não tem que interferir nisso, não. É isso mesmo. Pessoal, a esquerda convocou uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a mídia não está falando disso, mas a direita veio em peso aqui dizer que a liberdade de vacinar ou não dos filhos é dos pais. Não cabe o Estado dizer que deve vacinar. A liberdade é dos pais. Meus filhos, minhas regras. Isso aqui a mídia não mostra. Então compartilha esse vídeo para chegar... É claro que esse é um pensamento assassino, ele está facilitando a morte das crianças, ele está facilitando uma doença mortal. Nós temos pelo menos uma criança que morre a cada 2 dias no país de Covid, agora, nesse momento, não é no auge da pandemia, não. E isso foi durante o ano de 2023. Então nós precisamos de ações para cuidar da vida dessas crianças e nós temos esses radicais que são facilitadores dessa doença mortal. Nós também estamos numa situação em que a direita passou a ser acampada para dizer que a direita tem um pensamento anticientífico. Na verdade, são os radicais, na verdade, são os extremistas, que são contra a ciência e contra as evidências e a favor da morte. Então é um pensamento assassino. Você coloca no comentário aqui, eu quero saber o que você acha a respeito disso. Porque isso está acontecendo agora no nosso país, lamentavelmente, na capital de Minas Gerais, a capital do meu estado, uma coisa absurda, né? Nós tivemos agora recentemente o Zema usando um livro daquele nojento, daquele Narlock, que fala um monte de besteira, tudo que ele coloca no livro é desmentido, inclusive pelas fontes as quais ele cita. Foi provado que ele simplesmente utilizava as fontes de forma completamente distorcida. E do ponto de vista técnico, é uma tragédia, é um lixo. E o governador de Minas Gerais, o Zema, o governador de Minas Gerais, divulgando esse tipo de livro asqueroso contra a ciência e anti-história aqui no país, né? Que não tem nenhum conteúdo historiográfico, é só extremismo de direita. Mas agora eu quero trazer para você a fala desse advogado que concedeu essa entrevista, e eu quero deixar bem claro para você, tá? A gente está falando aqui de Minas Gerais, eu estou falando do meu estado, mas essa é uma realidade nacional. Eu falo de Minas Gerais porque eu acompanho de perto a política aqui no meu estado. Eu sou mineiro e eu tenho uma preocupação enorme de ver como que está acontecendo no estado de Minas Gerais, que elegeu o Lula. Vamos deixar bem claro isso. Vamos trazer agora o trecho dessa entrevista desse advogado que faz uma acusação grave. Ele conversou com uma ex-deputada, ele não revela o nome dessa ex-deputada, já estão falando que é a Joyce Hasselmann, outros falam que é a Janaína Pascoal, ele não fala o nome, e ele diz que essa deputada tem todas as evidências necessárias para apontar o Carlos Bolsonaro como assassino de Marielle. Olha só. E eu falei, mas me traz para eu ver até que ponto essas provas são
tem consistência, tem musculatura, e ela não me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia, foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também, o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. Isso, eu acho que foi no ano de 2021, ou 2020, não. Qual foi o primeiro ano do governo? No primeiro ou segundo ano do governo Bolsonaro, não sei exatamente qual a data, mas foi nesse período, foi primeiro e segundo ano que ela insistia com essa história. E aí eu disse a ela, o Moro ainda era, sempre o Moro, né? Volta para a história, o Moro era ministro da Justiça à época, e eu falei, por que você não vai conversar? Ela vai conversar com o Moro e apresenta para ele. Você é amiga dele? Ela era muito amiga dele. Muito amiga, falava quase diariamente. Eu falei, vai ao Moro e conta essa história. E ela foi, voltou no dia seguinte na minha casa, eu falei, e daí, o que o Moro falou? Ela falou, não vou falar mais nada, Roberto. Porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Daí eu falei, então, se você tem medo, não faça. Né? Muito embora eu penso que você deveria trazer o que você tem de informação a respeito disso. Porque se de fato o filho do presidente é o responsável pela morte de uma política de oposição àquele grupo, não pode ficar, ou que não fosse uma política, ou fosse qualquer pessoa, ou que não fosse um filho de presidente, ela é uma parlamentar federal, eu acho que ela tinha a obrigação de trazer. Mas o medo dela de passar por todas as espécies de violência que ela reportava que os Bolsonaro eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. Então, a história é essa. Eu acho que precisa ser investigado. Olha, eu também acho que precisa ser investigado. Nós estamos numa situação aqui que não é a primeira vez que esse assunto vem à tona. Já tivemos outras ocasiões em que era o próprio Bolsonaro o mandante, e depois o Carlos Bolsonaro apareceu em outras ocasiões, e mais uma vez isso é trazido. Esse advogado é um sujeito sério, é uma pessoa que não iria inventar uma história dessa aleatoriamente. Agora, é claro, como as provas estão nas mãos dessa ex-deputada, então cabe a ela se levantar e trazer essas evidências e trazer essas provas. A gente precisa botar um ponto final nessa história que parece não ter fim. E deveria já ter tido um fim. Já deveria as coisas terem sido resolvidas. Mesmo porque a gente tem essa situação que é completamente estranha, né? Os assassinos morarem, serem vizinhos ali ao lado da mansão do Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, é tudo muito estranho. Então isso precisa ser resolvido. Eu quero saber a sua opinião a respeito. O que você acha? Você desconfia que pode ser o Carlos Bolsonaro ou alguém da família Bolsonaro que mandou matar a Marielle? Coloque nos comentários aqui. Por favor, fala o que você acha aqui. Eu queria saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like, se inscreva no canal. Ajude a gente na nossa meta aqui. A inscrição no canal é fundamental para a gente levar adiante o nosso trabalho, todos os dias trabalhando para você aqui. E é isso que a gente pede. E as pessoas que chegam no final dos vídeos, a gente sempre lembra, você pode nos ajudar, você pode patrocinar o nosso trabalho, porque a gente não recebe dinheiro de político, de partido, de instituição pública, o que for. A gente recebe dinheiro de pessoas como você que tem essa boa vontade. Muitas vezes ser apoiador do nosso Apoia-se, e aí sendo apoiador do nosso Apoia-se, está sempre do nosso lado. Muitas vezes sendo membro aqui do canal. Seja membro aqui do canal, dê essa força pra gente. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. A gente, mais uma vez, agradece muito as pessoas que sempre nos ajudam. Um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente volta.